Bom, e um assunto que ainda gera muitas dúvidas aí nos brasileiros é o planejamento previdenciário. O que você precisa saber realmente para se aposentar? Nós convidamos o Dr. Leandro Nagliatti, que é advogado, especialista em direito previdenciário e tributário, para tirar essas dúvidas com a gente. Doutor, seja muito bem-vindo novamente, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui em pleno feriado, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Eu que agradeço novamente estar aqui com vocês para a gente poder esclarecer esse assunto tão espinhoso e colaborar aí com o público para tirar as dúvidas. Isso, exatamente. Doutor, aquela pergunta, né? 2022 está acabando. 2023, vai haver alguma alteração no INSS? Algumas regras já estavam previstas que têm alteração, principalmente na aposentadoria por idade da mulher, que no ano de 2022, a idade mínima era 61 anos e meio e a partir do ano que vem, 2023, passa a ser de 62 anos. Também tem que observar que na aposentadoria por pontos, o que é aposentadoria por pontos? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Nesse ano de 2022, para as mulheres, a soma é 89 pontos. Para os homens, 99. A partir do ano que vem, 2023, para as mulheres 90 pontos e para os homens 100 pontos. 100 pontos? É bastante. É bastante. Doutora, a gente está falando de planejamento previdenciário. Por que é tão importante a pessoa fazer esse planejamento? Então, o que acontece? A gente orienta, basicamente, quando está faltando 2 anos para dar o período de aposentadoria. Do contribuinte. Isso, já fazer essa análise de todo o período contributivo para a gente ver e verificar as melhores oportunidades. Porque o que acontece? Muitas vezes, alguma coisa que a gente consegue enxergar acaba alterando a aposentadoria e acaba recebendo mais, às vezes 50%, às vezes até 80% a mais do valor. Por isso é tão importante e necessário um planejamento previdenciário. Sim. E a importância também, né, doutor, de procurar um advogado especialista em direito previdenciário, não é mesmo? Não vou dizer se a necessidade de ser um advogado ou uma pessoa técnica que tenha conhecimento de previdência, né, não necessariamente um advogado, para poder orientar e fazer esclarecer essa análise de forma correta. Porque se orientar errado também, pode ser que tenha algum prejuízo. Pode ser que jogue o valor da aposentadoria lá para baixo. Isso, exatamente. E assim aposentar realmente com segurança, né? Sim, com certeza. Até por conta da pergunta do advogado, que a gente deixar bastante claro para você que está nos assistindo, que para pedir aposentadoria não é necessário fazer por meio de um advogado. Qualquer pessoa, mesmo você segurado que vai se aposentar, pode ir até o INSS, ou por meio de telefone, ou por meio do site, por meio do aplicativo, pedir a sua aposentadoria. Olha, e doutora, existe a possibilidade do planejamento após a aposentadoria? Sim, o que a gente chama de planejamento tardio, Débora? O que é isso? Depois que aposentou, teoricamente a gente não conseguiria mais mexer. Mas aí acontece aquela possibilidade da revisão. Por quê? Porque na época da aposentadoria, o INSS tem a obrigação de conceder o melhor benefício para o segurado. O que é o melhor benefício? A melhor aposentadoria. E muitas vezes não faz. Hoje, o site, a programação é feita de forma automática. Então, a forma mais simples, o INSS vai, concede, sem a devida análise da melhor aposentadoria. E aí o que acontece? Prejuízo. Então, a gente faz a revisão depois que é feita a aposentadoria. Então, doutor, essa questão da revisão, para quem não tem essa possibilidade de rever o valor da aposentadoria, teria outra essa possibilidade? Não tem outra possibilidade. Não teria outra possibilidade? É o que muitos falam, no caso que já foi julgado anteriormente, é o caso da desaposentação. Isso. O que seria a desaposentação? Muitas pessoas, principalmente hoje, que o valor da aposentadoria é mínimo, né? Quase a gente não consegue, né? Um mínimo existencial, sobreviver, vamos dizer assim, então continua trabalhando. O aposentado, mesmo quando ele continua trabalhando, obrigatoriamente ele tem que continuar contribuindo. Então, qual que é o entendimento? Poxa, esse período que eu contribuí a mais, eu poderia aproveitar na minha aposentadoria. Isso já foi julgado, já inconstitucional pelo STF, infelizmente. O que acontece então com essa contribuição pós-aposentadoria? Vai tudo para o bolo para ajudar a aposentar os que virão. Os que virão, exatamente. Gente. E doutor, o que seria essa uma armadilha aí desse direito adquirido ou não? Seria outra questão? O que a gente chama de armadilha do direito adquirido?
Muitas pessoas já tinham opção de aposentar da melhor forma antes, que a gente chama... Nós tivemos a última alteração da reforma da Previdência em novembro de 2019. Até está fazendo aniversário agora, 3 anos da última reforma. Pode ser que no próximo governo venha uma nova. É mesmo? Pode ser que sim, né? Então, quem tinha esse direito adquirido já antes de 2019 ou a qualquer tempo, não observou que poderia aposentar de uma modalidade melhor do que está aposentando agora. Olha. Então, por isso que a gente chama armadilha. Por quê? Porque às vezes você cai numa pegadinha, não tem conhecimento, podia ter se aposentado com um valor melhor lá atrás e está aposentando agora, mesmo que tenha trabalhado mais, com um valor menor no momento. E doutor, agora que você está entrando aí nessa questão dos valores, ao contribuir para a Previdência Social, o contribuinte ele tem direito a apenas o benefício da aposentadoria ou teria outros benefícios? Ele tem outros benefícios, por exemplo, no caso, se acontece algum acidente, alguma doença, nós temos o auxílio doença, nós temos o auxílio acidente, tá? Mas a aposentadoria ele tem direito somente a uma. O que pode acontecer é acumular benefícios, tá? No caso, uma aposentadoria e uma pensão por morte, vamos dizer assim. Mas tudo do INSS, tá? Ele não pode, por exemplo, ter 2 aposentadorias do INSS. Se for de um outro regime, ele pode ter uma outra aposentadoria, que a gente chama de regime próprio, algum regime especial, alguma coisa nesse sentido. Exato. E doutor, você tem uma dica para deixar para os nossos telespectadores agora que estão nos assistindo, para que entre, assim, uma dica para, por exemplo, tô com dúvida em aposentadoria, procurar o doutor. Eu tô até deixando, vou pedir até os meninos para deixar aqui o Instagram do doutor, porque ele tira as dúvidas também lá no seu Instagram, não é mesmo? Isso, eu tiro as dúvidas. Às vezes eu não consigo responder no mesmo dia ou naquele momento que as pessoas perguntam. Mas aqueles que me procurarem lá, tiver algumas dúvidas, a gente responde sim. A gente está deixando o @ do doutor aqui embaixo aqui para vocês. Doutora, a gente está com uma dúvida aqui da Joana no nosso telão, da Joana de Vinhedo. Boa tarde, Joana. Eu tenho 18 anos de contribuição e vou fazer 61 anos. Quando que eu posso aposentar? A partir do momento que ela fizer 62. Ela já 62? tem... 62. Começa a valer a partir do ano que vem. Se ela completasse 61,5 esse ano, ela poderia. Mas então, aí o ano que vem, aí 62... A gente não sabe. Entendi. Tá, por ano de 2022, como ela acabou de fazer 61, ela não vai ter 61,5 agora, porque não dá tempo até o final do ano. Então, provavelmente, quando ela fizer os 62 daqui a um ano, ela aposenta, porque ela já tem outro requisito mínimo, que é 15 anos de contribuição. Ela tem 18. E melhor, eu já vou adiantar. Como ela já tem 18... ela vai receber 60% e cada um ano a mais que passou, ela recebe 2% a mais. Então, ela vai receber 66% da média dela. Será que a Joana sabia disso, Joana? Será que a Joana já estava ciente disso? Porque isso é novo. Não, isso não é novo. Isso é a regra a partir de 2019 para cá. Essa dos 3 anos que estão completando agora. Exatamente. Antes de 2019 era 70% mais 1% cada ano. A partir de 2019 para cá, 60% mais 2% a cada ano. Mais 2%. Que bom, né, muita doutor? Conta. É muita conta. Tem mais dicas, doutor, para deixar para os nossos telespectadores? O que a gente pede sempre é não deixe de contribuir. Tá? Mesmo que o mínimo que seja, ou como contribuinte facultativo, porque a hora que você menos espera, você pode precisar de um auxílio e precisar da Previdência. Então, isso é o que a gente sempre orienta. E, doutor, para quem tem MEI, pode se aposentar? Pode, lógico que pode se aposentar. Porém, o que tem que ser observado é o quê? Aquele que tem MEI, geralmente, contribui com o valor de um salário mínimo. Tá? Não pode esquecer que o valor da tua contribuição é o valor que você vai aposentar lá na frente. Exato. E você também mencionou de valores, doutor. Tem o valor mínimo que você mencionou. Existe uma aposentadoria que tenha um valor máximo? Hoje, o teto máximo que o INSS paga, no caso, é aproximadamente R$ 7.100. R$ 7.100, ou seja, mais que isso, ninguém vai receber da Previdência. Não consegue... Não, da Previdência Social, não. Porém, eu nunca vi ninguém receber pelo teto. Não conhece? Eu desconheço, não conheço. Ninguém foi esse sortudo, vamos dizer assim, não conheço. Próximo, sim. Mas receber o teto, não. Ai, doutor, muito obrigada por poder trazer todas essas dicas aqui pra gente. É sempre muito bom poder te receber aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço. Bom feriado pra você. Obrigada. Querendo ou não, você tá trabalhando aqui com a gente, né, doutor? Pra nós é um prazer trazer todas essas informações pro seu público. Que bacana. E, vou pedir para os meninos colocarem o Instagram do doutor aqui para procurarem o doutor lá no Instagram dele, porque tem novidades lá, doutor?
Tem novidades. Tem novidades. Você vai dar alguma coisa especial lá, doutor? Geralmente a gente traz, um dia sim, um dia não, sempre novidades. Não só no campo da Previdência, como também no tributário. Que bacana. Obrigada, viu?